45ª Instrução do Aprendiz Maçom. Espiritualidade no grau de aprendiz. Venerável Mestre diz: o ser humano é composto por 3 princípios, a saber, o corpo físico, a alma ou mediador plástico e o espírito consciente. O último princípio sintetiza os precedentes, e transforma em unidade a trindade orgânica, pois existem ambas no homem assim como em Deus. Concluindo. O homem é uma pessoa tríplice na essência, possuindo a alma ou sopro de Deus, o espírito sideral e o corpo. Primeiro vigilante diz: o corpo físico suporta todos os elementos que constituem o homem encarnado, e tem seu centro de ação no abdômen. O corpo astral anima todos os elementos que constituem o homem encarnado, e tem seu centro de ação no peito, além de desempenhar o princípio de coesão do ser humano. O seu psíquico move todos os elementos que constituem o homem encarnado, com exceção dos elementos que dependem do espírito, e tem seu centro de ação na parte póstero-inferior da cabeça. O espírito que sintetiza em si os 3 princípios citados, governa iluminado pela inteligência auxiliada pela vontade, o organismo inteiro. O espírito tem seu ponto de apoio no cérebro material. O homem é mortal em relação ao corpo, mas é imortal em relação à alma, que constitui o homem essencial. Segundo o vigilante diz: a parte material do homem é a matéria orgânica do mundo em que vive, pois tal qual ela se aglomera, também se decompõe. Já o espírito, que é o material rarefeito, retoma para o universo pois tem a mesma composição do corpo de Deus, porém esse material é matéria abstrata que o homem não consegue ter nas mãos. Uma vez encontrada a separação do corpo humano, chega-se à conclusão que o que evolui no homem é o princípio inteligente, espírito cujo agente preside toda a formação do ser humano quando encarnado, e este espírito necessita de evolução constante para retornar ao todo universal. O corpo suscita muitos especiais cuidados pela necessidade de sua própria preservação. Adicionalmente, o corpo se enche de desejos, apetites, temores e tolices, devendo ser saciado com comedimento naquilo que auxilia a sua preservação, enquanto deve ser combatido tudo aquilo que o destrói. Orador diz: mas se não é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais se conhecerá a verdade. Ou só a conhecerá após a morte. A maçonaria é uma instituição cujo espírito é o próprio anseio da perfeição, inerente à essência da natureza, no seio da qual o homem existe, vive e evolui. A maçonaria é, sem sombra de dúvida, uma agremiação essencialmente espiritualista, pois é o espiritualismo a doutrina que tem por base a existência de Deus e da alma, isto é, a existência de uma entidade criadora do universo, e da parte mediadora plástica do homem. A maçonaria admite e crê num Criador dos mundos, a quem convencionou chamar de grande arquiteto do universo, Zgadu. Secretário diz: tanto é que, em todos os seus atos, reuniões e solenidades, funcionam sob os auspícios daquela entidade divina, a quem os maçons se dirigem implorando proteção não apenas para os vivos, mas também para os que morreram, e que em sua crença se encontram num mundo invisível a que denominam Oriente Eterno. O ritual de alguns dos ritos adotados no Brasil, contempla a pergunta ao iniciando: quais os vossos deveres para com Deus? Que é um compromisso com o Criador, e uma obrigação a ser cumprida quando se deixar esta grande oficina chamada Terra. Deve-se estudar o lado oculto da vida no cotidiano, pois assim se aproveitará muito mais dela. Guarda, ou cobridor, o diz. A vida e o que dela pode se aproveitar, depende em larga escala do grau de realidade que essas coisas invisíveis tenham para cada um, pois o que quer que se faça, deve-se pensar sempre nas consequências invisíveis de cada ação. Embora a maioria das pessoas não vejam seu vasto mundo interior, elas o sentem e acreditam em sua existência, não sendo entretanto visível. A alma humana possui faculdades que desenvolvidas capacitam o homem a perceber este mundo interior, de sorte que se tornará possível explorá-lo e estudá-lo, tão precisamente como se estudasse e explorasse a parte do mundo exterior que está ao do alcance de todos. Tais faculdades se constituem na verdadeira herança de toda a raça humana, que se desenvolverá dentro de cada um na exata proporção do progresso de sua evolução. Venerável Mestre diz: quem for possuidor de clarividência e observar uma cerimônia maçônica, verá que ali se está fazendo muito mais do que expressam as palavras do ritual, apesar de formosas e dignas como habitualmente o são. Finalmente, caberia meditar sobre a grande sentença divina, que é: o tu és pó, e ao pó retornarás, por quê? Apenas o espírito vai se integrar ao grande fluido universal. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores.
Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.